Capítulo 3. A efusão do rio. Convide o povo a orar. Olhei ao meu redor e contemplei a numerosa congregação de gente eslava. O longo programa preliminar tinha se encerrado e o pastor acabava de anunciar que eu pregaria. E agora a única palavra que o Senhor me dava era esta: convide o povo a orar. Que tipo de mensagem era esta? Mas tendo já começado há alguns meses a andar pelo caminho da obediência implícita, aquilo que eu percebia como a palavra do Senhor, obedeci à ordem e chamei o povo à oração. Imediatamente eles se ajoelharam. Antes que eu pudesse perceber o que estava acontecendo, o Espírito Santo tinha caído sobre este grupo de aproximadamente 400 pessoas. Logo que começaram a clamar, diversas pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Outros procuraram o caminho de volta à cruz através dos seus clamores de arrependimento. Atônito, o pastor, a quem estas manifestações eram completamente estranhas, embora fosse pentecostal de nome, apressadamente bateu uma campainha para chamar o povo à ordem. Obedientemente eles se calaram e se assentaram novamente. E agora trovejou o pastor, notadamente perturbado, numa voz grave e autoritária: Irmão Miller irá falar. Deus ainda não tinha mudado de ideia. Portanto, quando me levantei para falar, estas foram as minhas palavras: Irmãos, vamos orar. O povo se ajoelhou novamente. Logo que começaram a orar, o Espírito Santo moveu sobre eles e outros receberam o Espírito Santo. O barulho aumentou até que o pastor, incapaz de tolerar um desvio do formalismo e ritualismo costumeiro, bateu a sua campainha, chamou a atenção do povo e o repreendeu severamente. Obedeceram. A reunião foi entregue a mim para que eu pregasse o sermão costumeiro. Mas o sermão de Deus não tinha mudado. Irmãos, Deus está aqui. Vamos orar. Ajoelharam-se pela terceira vez. Novamente repetiu-se o mesmo processo. A campainha, a repreensão, a reunião entregue a mim, a repetição da chamada oração, o povo se ajoelhando novamente e o Espírito Santo derramado. Mas da quarta vez não houve mais campainha nem repreensão. O Espírito Santo continuava operando aparentemente, não entristecido pelas seguidas interrupções. O pastor ficou em pé, observando, até que ele mesmo sentiu a operação do Espírito Santo e começou a clamar a Deus. Enfim, o pastor tinha compreendido que o povo não estava fora de ordem, mas que estava nas mãos de Deus. Por horas subiram intensos clamores e gemidos. Sob terrível convicção, alguns lutavam para alcançar o perdão. Outros gritaram em grande vitória os louvores de Sião e do Cordeiro. Outros falavam em línguas estranhas, enquanto recebiam o Espírito Santo prometido pelo Pai. Foi um santo jubileu. Até o fim de semana, quase 200 pessoas tinham recebido o Espírito Santo. Numa outra igreja na capital, Buenos Aires, o mesmo belo rio de Deus começou a fluir, purificando, curando e enchendo os crentes com o seu Espírito Santo, inclusive vários filhos de um pastor missionário, cuja esposa era uma mulher de oração. Embora fosse uma noite quente e abafada de verão, as portas estavam fechadas para proteger os vizinhos não crentes do barulho incômodo. No entanto, os clamores e louvores atravessaram as portas fechadas no seu caminho rumo aos céus. Ao norte da Argentina, num velho, pesado e vagaroso trem que rastejava irregularmente numa impassível velocidade de 30 km por hora, o irmão Roberto Thomas e eu fomos para o norte. Nosso destino, Encarnación, no Paraguai, onde o Senhor indicara o seu desejo de abençoar. Na segunda noite de reuniões, o rio começou a fluir poderosamente para o povo empobrecido desta atrasada terra do Paraguai. Na terceira noite, uma pequena e tímida índia veio das matas. Como ela falava apenas a língua guarani,
era impossível conversar com ela antes da reunião. Até para saudá-la era necessário um intérprete. Mas quando a nuvem de glória desceu, esta tímida indiazinha ficou em pé com um salto, carregada da glória de Deus, e começou a falar livre e fluentemente em espanhol, predizendo o que o Senhor havia de fazer. Ela falou um espanhol tão bonito que pensei por certo que os outros tinham brincado comigo quando disseram que ela não sabia falar espanhol. Ela disse que Deus queria batizar um certo irmão com o seu espírito, mas ele recusava levantar os seus braços. O homem ainda não quis levantá-los, e a mulher agiu de acordo com as suas palavras, mesmo sem entender o que ela tinha falado, saltando sobre um banco para chegar onde ele estava. Ela agarrou nas suas mãos, enquanto ele se ajoelhava, e as levantou forçosamente por cima da sua cabeça. Ele imediatamente rompeu em outras línguas, enquanto o Espírito de Deus o batizava. Depois da reunião, eu me aproximei dela e disse: bem, parece que você estava me enganando. Agora você fala espanhol. Ela olhou para mim com uma expressão impassível, e o povo ao redor dela explicou: ela não fala espanhol, ela só fala guarani. No espírito ela tinha falado em outras línguas, e sem saber daquilo que estava falando, profetizou até sobre a segunda vinda do Senhor. Para nós que entendíamos cada palavra pronunciada por ela, era uma maravilhosa profecia que nos foi dada. Uma operação do Senhor começou naquela terra e continuou durante meses nas igrejas, espalhando-se para as matas e para as colônias de línguas europeias. Uma das pessoas que assistiram às reuniões foi um jovem de descendência eslava. Foi a primeira vez que ele tinha visto tal operação de Deus. Quero isto na minha vida, ele declarou. 2 anos depois, ele foi a Citibel para participar do avivamento lá. Deus tinha forjado outro elo na sua corrente. No Chaco argentino. No interior das hostis matas do Chaco, os robustos camponeses europeus tinham criado suas fazendas e lavouras de algodão. Conheciam a operação de Deus nos seus países de origem, mas no meio das grandes provas de fé, envia a uma terra estranha, e o esforço penoso para tirar de uma terra hostil e um ambiente adverso suas casas, igrejas e fazendas, apenas com suas mãos e algumas escassas ferramentas, eles tinham perdido o seu primeiro amor pelo Senhor. Para os mais idosos, ocupados com suas fazendas e negócios, a igreja era um ritual necessário de domingo. Para os jovens, a igreja era um hábito obrigatório. Assistiam às reuniões em obediência aos pais que exigiam isto deles, mas vinham com riso, zombaria e gracejo. Era notória a sua condição desviada e sua absoluta falta de interesse em qualquer assunto espiritual. Um dia, por volta do Natal de 1950, o co-pastor e diversos membros da sua igreja ouviram falar do derramamento do Espírito Santo entre os eslavos de Buenos Aires. Foram lá visitá-los, depois de presenciar a gloriosa obra do Espírito Santo, especialmente no meio dos jovens. Foram inspirados a buscar o Senhor para uma visitação semelhante. Voltando ao Chaco, compartilharam as notícias vistas de primeira mão na obra do Senhor no sul do país. Foi gerada uma fome no coração do povo e começaram a buscar o Senhor. O Espírito Santo operou entre eles. Os jovens que tinham rido e zombado começaram a voltar ao Senhor. Uma mocinha, a mais desviada de todas, voltou ao Senhor em arrependimento e foi batizada no Espírito Santo. Os mais velhos olharam com interrogações. Como pode ser isto? A pior pessoa da igreja é a primeira pessoa que recebe? Mas isto trouxe uma mensagem diferente aos outros jovens. Se Deus tinha perdoado e batizado a pior pessoa entre eles, então havia esperança para todos. Começaram a buscar intensamente, sentiram uma estranha atração para buscar o Senhor. Eles que tinham vindo à igreja para rir e zombar. Um jovem chamado Alexandre, conhecido como líder da bagunça entre os jovens,
tinha estado em pé na porta da igreja fazendo graça. Num estado meio embriagado, sentiu uma atração irresistível sendo exercida sobre ele por uma grande onda de fogo. Chegando perto da frente, ele se lançou no chão. Seu riso se transformou repentinamente em pranto e começou a chorar incontrolavelmente. Dentro de momentos, a sua vida inteira foi transformada. Deu suas costas ao pecado e voltou seu rosto para buscar o Senhor. Dentro de pouco tempo, Deus o batizou com o Espírito Santo. Nas semanas seguintes, ele passou muitas horas da noite nas matas, clamando ao Senhor, antes de sair para trabalhar, o dia inteiro nos algodoais. Ele se tornou um homem de oração, uma mudança tão radical que espantou seus companheiros. Vários meses depois, o Senhor o chamou para a escola bíblica de Citibel. Foi a ele que o visitante celestial apareceu. A convicção de Espírito Santo caiu sobre os mais idosos também. Um após o outro, eles se arrependeram, indo reconciliar-se com seus inimigos implacáveis depois de guerras pessoais de até 10 anos de duração. Não era incomum uma pessoa sobre quem tinha descido o espírito de pranto e arrependimento ir em humildade para se reconciliar com seu inimigo mais implacável. Esta onda de avivamento durou vários meses. Ligados em Citibel. Em 1951, o Senhor ajuntou várias pessoas em Citibel. Alexandre do Chaco, o rapaz eslavo do Paraguai, uma senhorita de Mendonça, a filha de um missionário de Buenos Aires e outros. Foi lá que o anjo apareceu e todos nós fomos levados à sua presença em forte intercessão por 3 meses. No final deste período, foi organizada uma conferência geral. Numa reunião, um jovem italiano se pôs em pé com um salto. Desviado já há vários meses, ele não pôde resistir à operação do Espírito do Senhor. De repente ficou em pé e começou a confessar sua frieza e infidelidade. Outras confissões seguiram, à medida que o espírito de arrependimento operava entre o povo. A campainha chamou para o almoço, mas ninguém deu ouvidos. O Espírito do Senhor começou a convencer cada um da sua própria falta e necessidade particular. As confissões foram feitas, uma após outra, e os relacionamentos com o Senhor foram restabelecidos. Vários líderes missionários, abertamente discordando com aquilo que o Espírito do Senhor estava fazendo, retiraram-se ruidosamente da reunião de confissões, para não voltar mais, irados com a maneira que a reunião se desenvolvia. Apesar da resistência e repulsa de alguns, o Espírito do Senhor continuou operando, pois muitos outros estavam abertos e famintos. Depois do encerramento do período escolar, os jovens saíram de 2 em 2 para trabalhar para o Senhor. 2 rapazes foram à cidade de 25 de maio. Uma igreja pentecostal estivera há muitos anos na cidade, mas estava praticamente vazia. O Senhor nos enviou para cá. Os rapazes declararam à admirada missionária que dirigiu o trabalho. Podem entrar, ela disse, recebendo-os cordialmente. Os rapazes foram ao quarto orar. Quanto mais oravam, mais sentiam o peso pelos perdidos. Ainda sem assistir uma reunião, continuaram em oração, andando frequentemente pelas ruas da cidade, com lágrimas escorrendo pelas suas faces, enquanto oravam pelo povo. Depois o Senhor os dirigiu a armar uma tenda. A única tenda disponível estava rasgada sem condição de usar. Pegaram-na e remendaram-na eles mesmos. Quando estava pronta, armaram-na num local bom. Ministraram com corações quebrantados e comovidos por causa das necessidades do povo. O Espírito do Senhor operou no meio do povo que compareceu às reuniões, e foram maravilhosamente salvos e curados. Logo a igreja não estava mais vazia. O mesmo Espírito Santo que tinha operado em Mendonça, Buenos Aires,
Paraguai, Chaco e Citibel estava operando agora para alcançar os não convertidos em outras partes do país. Nossos corações regozijavam-se e concluímos que, sem dúvida, o Senhor estava começando a cumprir as palavras da promessa que recebemos em Citibel. Depois disto, o Senhor deu uma ordem estranha e incompreensível: afaste-se do campo da batalha, vá à parte, espere e ore. Foi uma ordem difícil. Estávamos crendo que Deus nos atiraria como um foguete numa repentina construção relâmpago do reino de Deus. E agora Ele nos colocava ao lado, aparentemente no vazio e num fracasso desalentador. Porém, em obediência à sua ordem, deixamos Citibel, o lugar da sua presença, e mudamos-nos para outra cidade, a uma distância de uns 400 quilômetros.